Igreja do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esse momento que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez na presença do Senhor. É necessário, querido, que nós estejamos a cada dia na presença do Senhor, fazendo a sua vontade, e o Senhor, que Ele possa estabelecer nas nossas vidas o seu querer, a sua vontade, para que nós possamos a cada dia estarmos na sua maravilhosa presença, desfrutando do que Ele realmente quer transmitir para as nossas vidas. Eu preciso que você entenda que nós precisamos a cada dia buscar em Deus essa renovação para as nossas vidas. É importante, eu quero trazer uma palavra de reflexão para que nós meditamos, falando justamente da renovação espiritual do crente. Precisamos ser a cada dia renovados. E a Bíblia vai nos mostrar em N passagens que há esta necessidade de estarmos sendo por Deus a cada dia renovados. Levítico capítulo 6, versículo de número 13, diz assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É importante que esse texto ele fala da lei do holocausto, o cuidado que os sacerdotes eles tinham em manter o fogo aceso e o cuidado na manutenção do altar do Senhor. É importante que a nossa vida como cristão, precisamos manter a chama do Espírito Santo acesa nas nossas vidas. Está sobre nós a responsabilidade de manter este fogo aceso, para que nós possamos a cada dia descobrir, compreender, experimentar a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Paulo ele traz em Romanos capítulo 12, versículo de número 1, Paulo ele fala exatamente do sacrifício. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Paulo traz uma ideia que o nosso culto, ele precisa ser um culto com entendimento, precisa ser um culto com raciocínio, e o nosso culto a Deus, ele precisa ser um culto racional, inteligente, com inteligência. Paulo diz que é o vosso culto racional. E é importante que quando você compreende que nós precisamos nos oferecer a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É de responsabilidade de cada um oferecer-se a si mesmo. É de responsabilidade de cada um oferecer o seu culto a Deus com entendimento, com raciocínio, com inteligência. E uma vez você compreendendo o propósito do Senhor naquilo que você está fazendo, o versículo de número 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo. Paulo está dizendo que nós não temos
de estarmos de acordo com as formas desse mundo. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo está nos mostrando que uma vez a nossa vida, a nossa mente sendo visitada pelo Espírito Santo, nós saberemos exatamente que tipo de sacrifício glorifica e que agrada ao Senhor. E uma vez esse sacrifício, que somos nós mesmos, é a nossa vida oferecida a Ele, quando nós nos tornamos pessoas abnegadas, quando tornamos pessoas que, na verdade, compreendemos o propósito de Deus, nós não vamos nos conformar com este mundo. Nós não vamos nos conformar com este século. Mas nós vamos transformar pela renovação do vosso entendimento. É uma vez uma vida e uma mente sendo renovada que teremos totais condições de renunciar a tudo aquilo que de ruim o mundo oferece. E é importante que Paulo diz que uma vez nós compreendendo e não nos conformando com este mundo, ele será transformado pela renovação da vossa mente. E uma vez a nossa mente estando em Deus renovada, Paulo diz para que podeis experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro, sacrifício. Obedece a Deus e submeta a sua vontade, submeta as ordenâncias, submeta ao senhorio de Cristo. E uma vez submetendo ao senhorio de Cristo, nós não vamos nos conformar com aquilo que o mundo oferece. E não se conformando com este mundo, não cabendo nas formas desse mundo, Paulo diz que para que nós possamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo isso, queridos, faz parte de uma vida renovada, de uma vida de decisões que uma vez experimentamos a vontade de Deus para nós. Observe o que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e verso 16. Ele disse: por isso não desfaleçamos, ainda que o homem exterior se corrompa. Contudo, o homem interior, ele se renova de dia a dia. É importante que, ainda que esse homem exterior, ele venha a se corromper, esse homem exterior, ele venha a sofrer as variações do tempo, mas o homem interior, ele tem a capacidade de se renovar. O homem interior, uma vez ele buscando em Deus esse fortalecimento, buscando em Deus a condução e a direção do seu espírito, o Senhor, ele tem poder para renovar esse homem interior. Isso é maravilhoso. Efésios 4:30, Paulo ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo da promessa, que foste selado para o dia da redenção. Observe que Paulo ele está nos mostrando que o Espírito Santo, nós não devemos entristecê-lo, porque são as nossas atitudes erradas e uma ausência de uma busca pelo Senhor que entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que fala, que se relaciona, é aquele que se comunica, é aquele que mostra o caminho, é aquele que nos conduz na verdade. E muitas vezes o Espírito Santo ele tem nos convidado para a oração e às vezes deixamos de orar. O Espírito Santo às vezes nos adverte de decisões erradas e às vezes desobedecemos e continuamos vivendo e andando da mesma forma, tomando decisões no calor das circunstâncias, e isso
entristece o Espírito Santo de Deus. E Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual fostes selados para o dia da redenção. É importante que Tito, no capítulo 3 e no versículo 5, Tito diz assim: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação e do Espírito Santo. Observe que Paulo escrevendo a Tito, ele mostra claramente, não pelas obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. É a misericórdia do Senhor que nos alcançou, que nos salvou, que nos regenerou. E ele diz que no dia que ele nos salvou, pela lavagem da regeneração, fomos lavados, fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. E ele diz: dar renovação espiritual do crente. Aquilo que era velho se fez novo. Aquilo que outrora estava em uma condição de condenação, agora nós fomos absorvidos. Aquele que estava sujo, contaminado pelo pecado, agora nós fomos lavados. Observe que na primeira carta de João, no capítulo 1 e no versículo 7, João diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, ele purifica. O sangue de Jesus Cristo, ele tem poder para lavar, para regenerar, para trazer de volta a este homem a forma original. É isso que o sangue de Jesus Cristo, ele proporciona a este homem, uma lavagem. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, ele nos torna limpo. O sangue de Jesus Cristo perdoa o pecado. Porque João está justamente escrevendo e mostrando que outrora o sangue de animais encobria pecado. Mas João, ele mostra que o sangue de Jesus Cristo, ele purifica-nos de todo o pecado. Outra coisa importante é que, vivendo cheio do Espírito Santo, se você é uma pessoa que é renovado espiritualmente, você tem a responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo. Observe que Joel, capítulo 1, João 1,33, melhor dizendo: eu não os conhecia, aquele que, porém, me enviou a batizar com água, mas disse: aquele sobre que vir descer e pousar o Espírito Santo, é esse quem batiza com Espírito Santo e com fogo. João Batista, ele faz uma declaração. Ele disse que não conhecia a Jesus, mas é tão maravilhoso que o Senhor, ele mostra aquele a quem João vê descer sobre ele o Espírito Santo. Esse seria aquele que batizaria com Espírito Santo e com fogo. E a palavra de Deus nos diz que quando Jesus ele desce ao Jordão e João batiza Jesus, João ele viu o Espírito Santo descer, pousar sobre Jesus.
E ele ouviu uma voz do céu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E algumas versões dizem: em quem eu tenho prazer. João, ele contemplou, João, ele viu. João, com certeza, ele teve este privilégio de ver o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. E a partir daquele momento, Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. É interessante que Êxodo capítulo 3, verso 2 ao 6, Moisés, ele indo levar as ovelhas do seu sogro Jetro, e a Bíblia diz que Moisés, se aproximando do Horebe, ele viu uma sarça pegando fogo. E o que chamou a atenção é que a sarça, a Bíblia diz que ela queimava e não se consumia. E aquilo chamou a atenção de Moisés. Mas quando Moisés se vira para aquela sarça, ele ouviu uma voz que dizia: Moisés, Moisés. E ele diz: Eis-me aqui, Senhor. E ele diz: Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque, eu sou Deus de Jacó. O Senhor revela a Moisés que ele é o Deus dos seus pais, mas o Senhor faz uma recomendação: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde tu estás é terra santa. Louvado seja o nome do Senhor. Observe algo importante. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. E do trono saía relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ordem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, a presença do Senhor. João, ele teve o privilégio de ver que do trono saía relâmpagos, vozes e trovões. João, ele também viu algo diante do trono, uma ordem. Ele diz que 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. É interessante que aqueles que são cheios do Espírito Santo, ele tem o privilégio de contemplar as maravilhas do Senhor. A Bíblia também nos diz que no Antigo Testamento, Elias, no Monte Carmelo, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, ele diz que ali eles fizeram um sacrifício, ou 2 altares. Um era para Baal, outro é para o Senhor, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Elias deu uma oportunidade para aqueles que serviam a Baal fizessem o seu sacrifício, oferecessem o seu sacrifício e, obviamente, o seu culto. Mas de manhã ao meio-dia, eles já estavam cansados e mutilados e nada lhes acontecera. Mas ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo e aqueles que estão na condução do Senhor e aqueles que realmente oferecem as suas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, o Senhor honra a fé dos seus servos. E Elias, ele fez ali o altar, pegou as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. E eu acho tão interessante a colocação do comentador, que diz o seguinte: e reparou Elias o altar do Senhor que estava em ruína. Observe algo importante, que o Senhor só pode se manifestar na vida de alguém sobre aquele altar que está consertado diante de Deus.
aquele altar que realmente está qualificado para receber realmente o sacrifício e a presença do Senhor. Elias reparou o altar do Senhor e ali ofereceu o seu sacrifício e clamou o Deus dos céus. E ele se manifestou com fogo. E a palavra de Deus nos diz que quando o Senhor se manifesta, ele desce, ele consumiu aquele sacrifício e até mesmo a água que ali estava. E o povo se prostraram dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Isso traz-nos a cada dia uma segurança de sabermos que nós estamos oferecendo a Deus o nosso culto, o nosso louvor em forma de gratidão, e sabemos que aquilo que oferecemos a Deus com segurança, o Senhor, ele vai honrar a fé dos seus servos. Isso é importante porque o tema desta mensagem é renovação espiritual do crente. E nós precisamos a cada dia buscar em Deus esta renovação para que nós possamos a cada dia sermos verdadeiramente cheios do Espírito Santo, para que o Senhor possa manifestar a sua presença e nós estarmos cada dia reconhecendo que o Senhor, ele é Deus. Querido, eu quero fazer um convite a você que ainda não é inscrito neste canal, que você se inscreva, que você compartilhe esta mensagem, que você torne-se um membro da página Assembleia de Deus Luz do Mundo, como também do grupo Luz do Mundo no Facebook. Nós estamos pregando a palavra de Deus, trazendo estudos para que a sua vida ela possa ser edificada. Compartilhe, glorifique o nome do Senhor, ore por este ministério, Ministério Luz do Mundo, ore e que o Senhor Jesus, ele possa abençoar poderosamente a sua vida.